Vamos lá, meus irmãos. Eu decidi fazer uma gravação bem rápida aqui, apenas para poder fazer o upload no YouTube da igreja a respeito das nossas aulas de EBD, porque eu esqueci de gravar a nossa aula que aconteceu ontem. Então, só para a gente poder ter um arquivo em áudio e ela servir como referência para aqueles que não puderam participar, certo? Então, nosso assunto ele começa a ser então sobre cosmovisão cristã. Nós já falamos nas últimas aulas, vocês podem acompanhar aí também, a respeito dos 4 pilares da cosmovisão cristã, falando sobre criação, queda, redenção e a consumação. E a partir de então, nós começamos então a aplicar esses pilares, essa visão bíblica para assuntos específicos. É isso que eu vou fazer e cada um dos outros professores que estarão lecionando as demais aulas vão se basear nessa mesma premissa, de que a partir desses pilares, a partir de uma visão bíblica, nós vamos procurar dar respostas bíblicas para problemas reais, para situações que acontecem em nossas vidas. Então, dessa forma, esse primeiro assunto é sobre saúde mental. E para começar, a gente pode começar usando uma definição mais científica, retirada aqui do site oficial da Organização Mundial de Saúde, OMS. E esse site ele diz que saúde mental é o quê? Saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite que as pessoas lidem com os momentos estressantes da vida, desenvolvam todas as suas habilidades, sejam capazes de aprender e trabalhar adequadamente e contribuam para a melhoria de sua comunidade. Ela ocorre em um processo complexo que cada pessoa vivencia de uma maneira diferente, com graus variados de dificuldade e sofrimento e resultados sociais e clínicos que podem ser muito diferentes. Então, nós estamos falando sobre saúde mental. Nós geralmente estamos falando sobre 3 áreas de forma bem resumidamente. Nós estamos falando da área das emoções, dos nossos sentimentos, estamos falando da área da cognição, do nosso intelecto, do nosso pensamento. Isso pode também ser relacionado com o nosso comportamento, a personalidade. Então seria essa área, a segunda área. E a terceira área também é a questão relacional comunitária. Seria essa uma forma bem resumida de tratar do que se trata a saúde mental. Então, uma questão relacional, uma questão sentimental, emocional e uma questão cognitiva são as 3 principais áreas que a gente poderia separar essa ideia de saúde mental. E também falando disso, alguns problemas, os principais problemas que quando nós falamos sobre esse assunto, nós nos lembramos de problemas como depressão, transtorno bipolar, ansiedade, fobias, crises de pânico, estresse pós-traumático, esquizofrenia, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, burnout, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Essa é uma lista resumida, não vou entrar em detalhes de cada um, então se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, com a liderança, para entender um pouco melhor o que caracteriza esses problemas, mas também é importante aproveitar esse momento para dizer que a minha premissa, eu não sou médico, não sou da área médica, a minha premissa é avaliar da perspectiva bíblica realmente. Não vou buscar apontar nenhum tipo de tratamento específico, mas como eu vou dizer depois, meu papel é realmente trazer respostas bíblicas, abordar como que a Bíblia fala sobre esse assunto, mas não esquecendo que ele é um problema real, é um problema sério, e por isso é importante nós falarmos deste assunto. Inclusive, uma das questões, até trouxe aqui uma citação do Charles Spurgeon, para aqueles que talvez não conheçam. Ele é chamado de o príncipe dos pregadores, um pregador muito famoso. Você vai conseguir encontrar muito conteúdo dele na internet, em vários livros, mas ele tinha um problema a qual ele se referia como melancolia, e essa é uma citação dele,
que fala assim: está tudo muito bem para aqueles que estão com a saúde robusta e cheios de espírito para culparem aqueles cujas vidas são doentias ou cobertas pelo pálido aspecto de melancolia, que é como ele se referia ao que hoje a gente conhece como depressão. Aí ele continua: mas esta doença é tão real quanto uma ferida aberta e muito mais difícil de suportar porque faz tanto mal na região da alma que para os inexperientes parece ser um mero caso de fantasia e imaginação doentia. Leitor, nunca ridicularize o nervoso e o hipocondríaco, pois a dor deles é real. Embora muito da doença esteja na imaginação, ou no processo de pensamento, ela não é imaginária. Então, com essa citação, é uma das principais motivações pelas quais a liderança da igreja trouxe esse como um dos assuntos. Veja, quando nós falamos sobre saúde mental, esse é um problema real. É um problema que atinge, pode ser as nossas vidas, pode ser as vidas da nossa família, podem ser as vidas dos nossos irmãos aqui presentes, dos irmãos também que talvez que não estejam tão próximos, estejam longe, se você tem família longe, você pode talvez conhecer amigos ou simplesmente pessoas da internet, e nós vemos esses problemas se alastrando por todo lugar. E é muito importante dizer novamente que este é um problema real. Real no sentido de inclusive um dos meus propósitos ao trazer esse tema, pensando de forma bíblica, é trazer uma visão equilibrada a respeito do assunto. Ao ler diversos livros, assistir diversos vídeos, entendo que a forma mais equilibrada de trazer e de falar sobre esse assunto é nunca pender para nenhum tipo de extremo, como alguns fazem. E entender que quando a gente começa a falar sobre tratamento ou possíveis tratamentos, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa. A primeira é que nós dependemos de Cristo. E dependemos de Cristo, não importa se nós temos um problema de saúde mental ou se temos qualquer outro tipo de problema de ordem física, mas um problema mental também pode ser de ordem física. Então é isso que eu gostaria de lembrar. Nós dependemos de Cristo, não importa a situação. Então continua sendo importante se nós passamos por algum desses problemas ou se nós ajudamos alguém que passa por isso, que nós tenhamos essa visão de que nós dependemos de Cristo, de que é importante que nós tenhamos momentos de oração, momentos de leitura da palavra, de louvores, e isso também leva a um compromisso, a uma responsabilidade que a igreja tem, que a comunidade tem, de ter comunhão, de ter um cuidado mútuo, de ter um processo de aconselhamento bíblico. Ou seja, nós, como igreja, nós temos responsabilidade com aqueles que estão conosco de alertarmos, de aconselharmos, de colocarmos, principalmente falando desse tema aqui, essas pessoas que sofrem desses transtornos em um caminho correto, seja não desconsiderando a questão espiritual de como essas coisas têm benefícios claros e benefícios inclusive até científicos. Tem vários estudos que mostram como até as questões espirituais elas têm um reflexo diretamente na questão física. Nós nem precisamos dessas comprovações, porque nós cremos pela fé de que Cristo nos transforma, nos trata, mas nós temos até corroboração científica para isso. E o fato é que essa questão espiritual, essa questão comunitária como igreja faz muita diferença. Isso tem que ser considerado, isso não pode ser jogado fora, isso não pode ser descartado de que esses problemas, eles também podem ser, esses transtornos mentais podem ser de ordem espiritual, de ordem comunitária, no sentido de falta de comunhão, de as pessoas parando de participar. No entanto, a gente também não pode esquecer que disciplina com sono, com alimentação, com exercícios, um uso correto e sábio de recursos médicos também está na mesa como possibilidade. Porque muitos desses transtornos têm sim, e aí nós temos muita corroboração científica para falar e mostrar de como falta de vitaminas, por exemplo, algum
algum distúrbio relacionado ao sangue, uma anemia, problemas nos neurotransmissores como endorfina, dopamina, serotonina, entre outros. Esses problemas de ordem química, biológica, física, eles muitas vezes têm impacto direto nesses transtornos. Então, falando sobre este assunto de tratamento, é essa visão equilibrada, de que a gente é sempre muito difícil identificar qual é o problema, o que realmente, qual é o transtorno, o que causa ele. Também tem toda uma questão de trauma, uma questão de socialização. Então, assim, sempre que vai ser feito algum diagnóstico de qualquer tipo de transtorno, é sempre muito complicado para aqueles que fazem o diagnóstico, porque é sempre uma questão multifatorial, como diversos estudos mostram. Ele muitas vezes não é um só fator, são diversos, e eu tentei trazer de forma aqui resumida. Então, uma questão não desconsiderar nenhuma destas questões, tanto de ordem espiritual como de ordem comunitária, um cuidado, um aconselhamento, uma questão pessoalmente física, mas também uma questão médica. Nós não podemos dizer que aqueles que têm transtornos mentais eles estão em algum tipo de pecado, e apesar de poder ser uma possibilidade, nós não podemos descartar que aquele transtorno pode ser uma questão meramente física, química, e medicamentos podem ser usados. E é muito importante dizer, como a Bíblia nos fala, Deus permite que a chuva caia sobre justos e injustos. Então, questões de saúde mental não são exclusivas de não cristãos, elas são afligem a cristãos, não cristãos, a qualquer um nesse mundo pode ser afligido por essas questões, certo? Então, essa é uma introdução do tema, falando sobre o assunto em si, e o que é importante é que a partir de agora, então, se você tiver alguma dúvida, depois você pode nos contatar, conversar comigo, conversar com a liderança, para se tiver alguma dificuldade nesse assunto, se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para tentar dar o melhor conselho possível. Mas o principal objetivo dessa aula, desse assunto, é trazê-lo de forma mais bíblica, então olhando para a cosmovisão bíblica, como eu disse, cosmovisão cristã. Então é a partir daí que a gente começa a lembrar, então. Então nós temos 4 pilares, certo? Temos 4 pilares da nossa cosmovisão, como eu já disse. Nós temos a criação, que trata basicamente da origem. A queda trata basicamente do problema, o que aconteceu de problemático. A criação era perfeita. Quando houve o pecado, houve a queda, essa criação foi corrompida. Esse é o problema. Quando nós falamos de redenção, nós falamos da solução. Isso para qualquer cosmovisão. Nós sabemos que a solução para os nossos problemas é Cristo Jesus. Na cruz, o seu sacrifício na cruz, a nossa esperança, que é justamente a consumação. Então, ao vermos Cristo, pela fé vermos Cristo ressurreto, nós temos esperança numa consumação no fim dos tempos, no fim de tudo, onde nós poderemos estar com Cristo de forma eterna. Então é sobre isso que nós falamos: criação, queda, redenção e consumação. E aí, falando um pouco sobre criação e queda, o principal para hoje, para essa primeira aula, é entender esses 2 pontos. Ver como que Deus nos criou e entender o impacto do pecado no assunto de saúde mental. Então, para começar esse assunto, nós temos 2 questões quando nós falamos de criação. Então, um primeiro versículo seria Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Salmos 139, 13 e 14 fala assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Então, esses 2 versículos nos levam a compreender dois assuntos sobre a criação e sobre saúde mental, que são valor e identidade. Então, quando nós olhamos
para a criação, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, nós temos valor, nós temos algum valor, e isso em relação à saúde mental nos mostra que para afastar qualquer tipo de pensamento de que nós não temos valor, de que a nossa vida não tem valor, com os seus devidos cuidados, para a gente não se colocar num pedestal, para não considerarmos a nós mesmos mais do que somos, mas sim, nós temos que entender que somos importantes para Deus, nós temos importância, até por isso, porque Cristo morreu para a glória de Deus, mas ele morreu para nos dar salvação. Então, a nossa vida tem sim valor. Nós vemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e no texto de Salmos nós vemos o cuidado, o detalhe de Deus em nos criar, em nos tecer no ventre da minha mãe, é o termo que ele usa ali. Então nós temos valor e nós temos identidade. Por quê? Eu falo de identidade porque vocês vão perceber não só no assunto de saúde mental, mas em outros assuntos, as pessoas muitas vezes se identificam com diversas outras coisas. Por exemplo, quando nós nos apresentamos, uma pessoa que você nunca conheceu, muito provavelmente ela vai falar o nome dela, vai falar qual que é a idade dela, e então ela vai falar qual é a profissão dela. Ou então ela vai se identificar como sendo pai, como sendo mãe, como sendo filho de alguém importante talvez, ou então ela vai... algumas pessoas quando vão falar disso, elas vão se identificar com a doença que elas possuem, como se aquilo as definisse. E é nesse ponto que eu quero reforçar sobre a questão da identidade. A nossa identidade precisa estar em Cristo. É Ele quem nos dá a identidade. Não importa a situação que nós estamos, se nós somos pais ou não somos, ou temos filhos ou não temos, ou temos alguma doença grave ou não temos, ou temos algum problema, qualquer aflição que nós temos. Não importa, essas coisas não nos definem. O que nos define é que somos filhos de Deus. E a nossa identidade está em Cristo, e a nossa esperança está em Cristo, e tudo que nós fazemos e dizemos está ancorado em Cristo. E isso é extremamente importante, porque qualquer uma dessas outras coisas podem falhar. Nós podemos falhar na nossa profissão. Nós podemos falhar como mães, como pais. Nós podemos falhar na forma de lidar com as nossas emoções, nós podemos falhar na forma de lidar com os nossos problemas físicos, e essas coisas podem falhar, porque elas são falhas, mas Cristo não falha, Deus não falha, é por isso que a nossa identidade tem que estar arraigada em Cristo. Isso faz muita diferença para toda essa questão, porque qualquer uma dessas situações que eu citei, poderia pensar em outras, elas causam esses problemas, um tipo de frustração, uma dificuldade, e isso afeta a nossa saúde mental. Então, nós temos que estar realmente enraizados em Cristo, justamente porque Cristo não falha, Cristo não nos frustra. No sentido de que se nós tivermos a expectativa correta de Cristo, não teremos esse tipo de frustração, mas compreendem que entender que a nossa identidade está em Cristo resolve essa questão desses pensamentos errados sobre a falha, a frustração. Então nós temos que ter esse valor realmente enraizado em Cristo. Além disso, falando sobre criação, nós temos que entender duas outras coisas. São dois textos de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e o 4, que fala assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Ou seja, nós fomos criados de forma sentimental, nós temos sentimentos, nós temos emoções. E sempre que a gente fala de criação, nós estamos falando do mundo como Deus o criou. E sempre que a gente fala do mundo que Deus criou, nós falamos de perfeição. Ou seja, os sentimentos, as emoções, elas já estavam na criação. Os sentimentos em si não são problema. Até porque nós podemos pegar o próprio exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo demonstrou suas emoções. É claro que ele demonstrou elas de uma forma saudável, de uma forma correta, porque nós temos por base de que Cristo nunca pecou. Ou seja, se Cristo, que é o nosso modelo máximo, expressou suas emoções e nunca pecou, e nós temos uma visão da criação
de forma perfeita, nós podemos entender que as emoções em si, elas não são o problema. Não existe um problema em nós expressarmos as nossas emoções. O problema é quando o pecado entra. E aí sim, essas emoções, elas são colocadas no lugar errado, da forma errada. Nós deixamos que as nossas emoções tomem conta de nós e aí que nós temos problemas. Mas quando falamos de criação, temos que entender que nós somos sim sentimentais. Fomos criados dessa forma e este não é o problema, porque os sentimentos são perfeitos, e são parte do plano original de Deus. Da mesma forma, nós somos criados como seres invariavelmente relacionais. É isso que Eclesiastes 4, 9 e 10 fala. Fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, nós sempre nos lembramos que nós somos seres relacionais. Nós precisamos estar com pessoas, estar em comunhão de outras pessoas. Isso é visto na própria Trindade. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem um relacionamento perfeito, nos mostra que nós fomos criados à semelhança desse Deus e nós temos essa mesma característica de sermos seres relacionais. Então, a criação no âmbito da saúde mental, das emoções, da personalidade, do comportamento, do relacionamento, está enraizado nisso, em valor. Nós sim temos valor e não devemos pensar que não temos. Temos identidade, mas nossa identidade está em Cristo e não em outras coisas. Nada mais nos define. O que nos define é Cristo Jesus, é a nossa identidade. Nós somos sim seres sentimentais, então as nossas emoções, no lugar correto, elas não são o problema, elas são parte da criação e elas são boas. Deus nos criou com boas emoções para que nós possamos sentir alegria, sentir prazer, e até mesmo a tristeza no seu determinado lugar tem o seu valor. Então nós fomos criados com emoções, isso faz parte do nosso ser e nós somos seres relacionais. E é isso que é o resumo do que nós falamos sobre saúde mental em respeito à criação. Aí, a partir disso, nós começamos então a pensar, beleza, então se na criação todas as coisas são perfeitas, e isso que eu falei é o que nós consideramos, acontece a queda. Qual é o problema? O que acontece? A partir disso, essas áreas da saúde mental são afetadas. O pecado é derramado sobre essas áreas, é derramado sobre a humanidade, e nós começamos a ver justamente essas emoções, esses comportamentos, o relacionamento sendo desfeito, sendo realmente tirado do seu lugar correto a partir do pecado. E aí, a forma que eu escolhi para trazer alguns exemplos da queda, foi justamente pensar em personagens bíblicos. Alguns personagens bíblicos que vão nos dar uma ideia sobre como esses sentimentos são expressados na Bíblia, como eles são mostrados, como é que Deus lida com essas situações, como ele vê cada um desses personagens, dessas pessoas reais, com problemas reais, e como cada um dessas situações, elas nos ensinam alguma coisa, o que nós podemos aprender com cada um desses personagens, certo? Então, nosso primeiro exemplo é o exemplo de Caim. Caim, o trecho aqui mais importante é o trecho de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, que fala dessa forma. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o primeiro sentimento que nós vemos sendo aqui mostrado nesse exemplo de Caim é algo que nós chamamos de descaso. É um distanciamento. Ou seja, nós estamos vendo aqui a história de Caim e Abel. Para aqueles que não se recordam, Caim e Abel são os primeiros. Caim são os primeiros filhos de Adão e Eva, logo após a queda. Então, Adão e Eva
né? Estavam no Jardim do Éden, foram criados perfeitos, eles tiveram um sentimento de orgulho, de ganância, de quererem ser iguais a Deus, pecam, desobedecem a Deus, traem a sua confiança e a partir daí é que a queda acontece e assim o pecado ele vai sendo, ele já nasce naturalmente no homem esse estado de pecado. E então Caim e Abel são, vamos dizer assim, criados à imagem e semelhança de seus pais. É claro que imagem e semelhança de Deus também, mas agora criados à imagem e semelhança de seus pais, afetados pelo pecado. E nós vemos isso claramente pelas atitudes de Caim, porque a primeira delas é o descaso, é o distanciamento de Deus. E aí fica aquela questão. Provavelmente você, e acredito que sim, eu já passei por isso, e acho difícil que ninguém não tenha passado esse questionamento na sua cabeça em algum momento da sua vida. Você já se viu diante de algum problema, de alguma situação, e ao invés de submeter a Deus essa situação, essa dificuldade, o como agir, você toma uma decisão e fala: vou fazê-lo da minha maneira. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou fazer porque eu acho que isso é o correto. Ou seja, eu estou tendo um descaso com Deus. Eu não me importo com a opinião de Deus, eu não me importo com o que Ele tem para me falar. E olha que interessante, essa é uma lição que a ira de Caim nos traz, porque a história nos conta que Caim e Abel, ambos oferecem sacrifícios a Deus. Abel oferece um sacrifício da forma correta, sacrifica das primícias, sacrifica com derramamento de sangue, enquanto que Caim não oferece das primícias, não faz o melhor sacrifício, não oferece nenhum tipo de derramamento de sangue, e assim o sacrifício de Abel é aceito e de Caim é rejeitado. E é a partir disso que Caim se irrita e fala assim: por quê? Por que o dele foi aceito e o do meu irmão foi aceito e eu não? E isso imediatamente causa ira, amargura no coração de Caim. E aí que está a questão. Caim, ele toma uma decisão. O que é interessante a gente correlacionar também com a nossa realidade é que eu não sei se vocês já perceberam, mas comecei a perceber como o nosso mundo contemporâneo ele está, entre aspas, acostumado a ver a morte, a ver o assassinato e achar que isso é normal. No sentido de que nós vemos isso em séries, em filmes, no noticiário. E esse é o mesmo sentimento de Caim. É normal. Ele considerou que matar o seu irmão era uma opção legítima e normal e válida para resolver o problema dele, de não aceitação de Deus não ter aceitado o seu sacrifício, essa inveja, essa amargura, essa ira com o seu irmão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque até uma citação que eu encontrei em um livro que fala assim, ó, quando falta a presença de Deus, o coração busca satisfação e alegria no pecado. Então, justamente esse é o primeiro sentimento e a primeira situação que nós temos que orar para que Deus ele haja em nossas vidas, que Ele cuide de nossas vidas, porque essa é uma eterna luta que nós temos entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós não queremos fazer. Então que o Espírito ele nos constranja, nos traga o arrependimento, nos mostre o caminho, e aí é onde entra o conselho de Deus que muda vidas. Porque veja, é Jeremias que vai falar que enganoso é o coração, ou seja, nós já sabemos que aquilo que nós sentimos, muitas vezes aquilo que nós pensamos, não é confiável por si só. Nós temos que submeter isso a Deus, entender se isso está de acordo com o seu conselho, com a sua palavra, que é justamente o que Deus faz. Porque olha só, é Deus falando na segunda parte, que ele fala assim, se você fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, Deus estava ali com Caim. Deus estava ali acompanhando, vendo a situação que se desenvolvia no coração de Caim e falando assim, você deve dominar o seu pecado. Você, mesmo afetado pelo pecado, tem condições de submetê-lo a Deus
e assim vencer o seu pecado. Porque realmente nós não estamos sozinhos nessa luta, e essa é a questão. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos lutando somente só nós mesmos. Nós temos a Cristo, nós sabemos que Ele já venceu e assim nós somos vencedores com Ele, mas nós continuamos lutando a batalha e devemos sempre realmente relembrar e colocá-lo, submeter esses sentimentos a Ele. Então, veja que quando a palavra fala assim que o pecado ameaça a porte, é uma tradução, pode ser traduzida também literalmente como a serpente quer dar o bote. Ou seja, essa é a nossa luta diária. Sempre expostos ao pecado, a decisões difíceis, a sentimentos e pensamentos, e Deus está conosco, nos dando conselho, nos dando a sua palavra, e é isso que nós devemos fazer, submeter esses pensamentos a Ele, certo? O nosso segundo e último exemplo de hoje é o exemplo de Asaf. Asaf era o responsável pelos louvores na época de Davi. Era ele quem era tanto... Ele mesmo tocava, louvava, mas ele era o responsável pelos outros também. E em um determinado momento, ele escreve um salmo aqui, que é o Salmo 73. O trechinho principal aqui, ele fala assim, ó, Salmo 73, 13 e 14, fala assim: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois um dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. O problema de Asaf é que ele está olhando para a situação, assim, no começo, né, a primeiro momento de Asaf, é ver que os ímpios prosperam e os justos têm dificuldade. E aí eu acredito que você vai concordar comigo, você vai se colocar na situação de Asaf, e provavelmente você já teve exatamente esse mesmo pensamento. Por que que eu como um cristão, e tenho buscado a Deus, buscado servi-lo, eu sou afligido, enquanto que o ímpio, que faz tudo errado, que peca, que passa por cima das pessoas, ele tem prosperidade, ele parece que nunca, sempre está vivendo na impunidade. E esse é um sentimento escancarado de inveja, o qual nós temos que tomar muito cuidado. O próprio Asaf fala disso no Salmo 73 mesmo, só que lá no começo, nos versículos 2 e 3, deixa eu só encontrar aqui, ele fala assim, Salmo 73, versículo 2 e 3, ele fala assim, ó, Asaf, ó, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ou seja, esse é o mesmo sentimento que nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós já tivemos esse pensamento, nós tivemos inveja. Nós tivemos inveja daquele que aparentemente tem prosperado, e nós temos comparado com as nossas vidas e olhado e achado que nós merecemos algo, sendo que nós não merecemos. Essa não é a questão aqui. A questão não é como se nós merecêssemos algo, mas o ponto é que nós temos que tomar cuidado com esse sentimento de inveja. Muito desse sentimento vem de uma ilusão de falsa prosperidade, de uma ilusão que a teologia da prosperidade, muito presente no nosso tempo, principalmente em igrejas neopentecostais, mas não somente, inclusive igrejas pentecostais, clássicas, igrejas tradicionais, tem deixado que esse ensino, essa heresia, tenha se infiltrado, porque ela fala que é o seguinte, ela correlaciona diretamente. Se você está próspero financeiramente, significa que você também está próspero espiritualmente, você está bem com Deus. Mas caso você não esteja, se você estiver passando por uma situação de dificuldade financeira, significa que você tem algum problema espiritual, que você tem alguma falta de fé. E isso é uma heresia, isso é mentira, porque se isso fosse verdade, o que nós vamos falar de novo do próprio Cristo? O próprio Cristo fala claramente que ele não tinha nenhum de repousar a cabeça. Nós levamos ao apóstolo Paulo, um dos que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele mesmo fala que ele aprendeu, claro, aprendeu a viver tanto em abundância
quanto falta das coisas, quanto fome, quanto pobreza. E esses dois modelos para nós, que passaram por situações de pobreza, tinham falta de fé, nós vamos dizer que Cristo faltou fé para Cristo, porque ele tinha dificuldade financeira, porque ele passava por um momento de pobreza. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Também temos que ter cuidado com os extremos. Em nenhum momento nós estamos falando porque assim, quem abençoa é o próprio Deus. Nós não devemos buscar a riqueza pela riqueza e nem a pobreza pela pobreza. Nenhum dos dois extremos é bom. Nós entendemos que é Cristo, que é o próprio Deus, quem nos abençoa em todas as coisas. Tudo que nós recebemos é do próprio Deus. Então essas bênçãos elas têm que ser bem administradas, mas nós não podemos cair nessa falsa prosperidade achando que são questões financeiras, posses que dizem se estamos bem ou não espiritualmente com Deus. E Asaf vai passar por esse mesmo processo, esse questionamento, essa dificuldade de entender o que está acontecendo. E ele vai descrevendo ali durante todo o Salmo 73, e as coisas só começam a fazer sentido a partir de quando chega no versículo 17. No versículo 17 ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Ele falou assim, certamente, o 18, os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Ou seja, Asaf compreendeu que essa prosperidade, essa riqueza de forma ilícita, de forma pecaminosa, ela é meramente momentânea. Ela vai ser apenas terrena e ela não vai perdurar. Enquanto que o que é a verdadeira alegria é estar em Cristo. Novamente, esse é o sentimento que nós temos que cuidar no nosso coração, o sentimento de inveja, de cobiça muitas vezes, que nem necessariamente são sobre os ímpios, mas até mesmo nós temos cobiça sobre o que outras pessoas têm, do que os nossos irmãos têm. Nós olhamos para o que um tem e não tem e temos esse sentimento de cobiça, de inveja, quando que essas coisas não são duradouras. O que é duradouro, o que é alegria verdadeira é estar em Cristo Jesus. É estarmos com Ele, é estarmos em comunhão com Ele, é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E independente da situação financeira que estivermos ou qualquer outra coisa, nós estejamos com Cristo. E é disso que se trata essa nossa primeira aula. Na próxima aula, nós continuamos com mais alguns exemplos. Aqui o foco está na queda, nesses sentimentos pecaminosos que foram afetados pelo pecado. E na próxima aula eu continuo dando mais alguns exemplos da queda e dando sequência nos outros pilares, na redenção e na consumação. Até mais.